Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 40, Enquanto Podes, do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Enquanto podes. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Essas palavras de Paulo a Romanos são do capítulo 14, versículo 10. Constrangindo a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites o cavaleiro dos novos problemas que surgiram no caminho. Todo o serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão como o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilastes sobre a esperança de outros tomarão no hausto da vida ao clima da tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo teu coração. Toda a semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que não te faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for, e enquanto podes, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Esse convite de Paulo, e por conseguinte também de Emmanuel, deve nos levar a refletir com profundidade e depois também levar a melhorar a nossa conduta, porque nós somos em muitas circunstâncias muito rápidos em criticar e julgar quem quer que seja, conhecido ou estranho, familiar, amigo ou colega de trabalho, e principalmente aqueles que são espelhos do que temos que melhorar em nós mesmos. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 4, tem um ensinamento muito grande de Jesus a respeito disso e que ilustra muito bem esse assunto que estamos trabalhando hoje. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Com o mesmo rigor que nós julgarmos, nós também seremos julgados.
e repararmos falhas tão menores em nossos irmãos que nós esquecemos que as nossas são maiores. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, todo ele é muito importante e também combina com o assunto que nós estamos trabalhando hoje. Algumas questões principalmente. Na número 10, diz assim: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então devemos refletir sobre isso. O quanto de orgulho nos faz ver com mais facilidade as falhas dos nossos irmãos e deixar de lado as nossas. E na questão 16, sobre a indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Na questão 17, sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança e fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. E ainda temos na questão 18: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Então, por que haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Isso nos faz refletir muito. Como devemos aprender a ensaiar a tolerância e o entendimento? Como devemos distribuir paciência e bondade com todos que erram? Justamente para que não falte a bondade e a paciência do irmão, que nos auxiliará quando nós precisarmos logo mais. O perdão das ofensas hoje, diz Emmanuel, será nosso amparo na lei da justiça divina quando nós precisarmos expiar nossos enganos de conduta. Então devemos auxiliar sempre que nós pudermos e amparar também, socorrer, aliviar, procurar o bem e esquecer de julgar. Que mordamos na língua toda vez que tivermos uma palavra de julgamento na nossa boca e reflitamos: e eu?
eu não tenho uma falta maior para corrigir do que aquela pessoa que eu estou criticando ou julgando? E como diz Emmanuel, enquanto pudermos, desculpemos sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei, ou seja, chegará o nosso momento de sermos julgados e também quereremos ser desculpados com toda certeza. Fiquemos agora com a música Perdão, da tia Vilma e de João Emílio, que ilustra também muito bem para a nossa reflexão esse assunto de hoje. Paz e bênção a todos. Se você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpas, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, lembre o que é por Jesus ensinar. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transformar-se em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará